paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para nós pensarmos na palavra do Senhor. Então você que tem o desejo de estudar no curso de teologia, não demore, faça a sua inscrição. Eu tenho colaborado como professor dessa instituição, o IBBC, presencial e também online, né? Então, online, quando surgiu essa oportunidade de fazer o trabalho online, nós demos a nossa colaboração e continuamos ainda, porque essa é uma atividade que não vai parar mais, né? Ela tem ajudado em muitas ocasiões o ensino à distância. Então, se você tem o desejo de se preparar, de conhecer mais a Deus, reconhece o chamado que Deus tem para a sua vida, para o ministério, então você precisa vir receber o treinamento, o ensino, né, da palavra de Deus de forma sistemática, para você conhecer toda a doutrina, conhecer as técnicas da pregação, da interpretação das escrituras, a história, a geografia bíblica, toda essa parte importante, você aprende aqui no Instituto Bíblico. Então é isso, está feito o convite. Quero também aproveitar, meus irmãos, para fazer logo aqui alguma propaganda do material que sobrou, né? Nós chegamos aqui na sexta-feira da semana passada e já fomos ministrar em Dois Irmãos, em Viamão e também em São Leopoldo. E estamos ministrando hoje aqui. E uma parte do material que sobrou, nós queremos apresentar para vocês. Por exemplo, esse daqui que é um manual de aconselhamento, um manual que ajuda você a dar bons conselhos para pessoas que estão vivendo um momento difícil, no casamento, na sua vida pessoal, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, com dificuldade. O que a Escritura Sagrada traz para a gente de conselho, certo? O aconselhamento é um ministério, está na Bíblia, no livro de Romanos capítulo 12, versículo 8, é o ministério do encorajamento, porque a Bíblia diz assim: aconselhai-vos mutuamente, com toda sabedoria e longanimidade. Então, uns aos outros inclui o aconselhamento, aquela palavra de encorajamento. Então, se você quer conhecer um pouco mais do que a Bíblia fala sobre isso, você pode adquirir, tem 2 exemplares. Eu sei que essa igreja é uma igreja que trabalha em células, então tem muitos líderes. E os líderes de células são como pequenos pastores. E eles precisam se aperfeiçoar também e fazer o curso de teologia. Se a sua vocação se confirmar, um dia você vai ser ordenado pastor, vai cuidar de um rebanho, de uma igreja, mas você já está fazendo isso de uma forma menor. E às vezes aparecem pessoas no seu grupo, na sua célula, precisando de ajuda. E nós estamos vivendo um tempo difícil, meus irmãos. E tem crescido um fenômeno social no mundo hoje chamado pornografia. Pessoas viciadas em pornografia. E a pornografia traz muitos problemas para a vida espiritual, para a vida social, para o casamento. Então, isso é um mal social que tem ocorrido na nossa sociedade. E esse livro, Desintoxicação Sexual, que é um best-seller da editora Vida Nova, eu li o livro inteirinho e fala que querem fugir da imoralidade sexual. Então, se você é líder de célula, um dia alguém vai pedir a sua ajuda para ficar livre desse vício. E aí você precisa conhecer o material para ajudar essa pessoa, porque Deus tem poder para libertar também pessoas viciadas nessa área. Namoro, noivado e casamento. Eu e minha esposa Ângela temos um ministério de casais. Somos casados há 41 anos. E já ministramos para casais há pelo menos 30 anos. Eu já publiquei 4 livros nessa área de casamento. E fiz um especialmente para os jovens. Então você que é jovem, que deseja fazer a escolha da sua vida uma única vez, e acertar na primeira, siga as orientações da Bíblia, certo? O que é mais importante para você é o capítulo 1, é o teu relacionamento com Deus. Esse é o mais importante.
Depois eu falo sobre o conceito de namoro, que é uma coisa cultural. E aí eu falo como você deve, como cristão, se comportar dentro do namoro. Nós somos muito influenciados pela cultura, mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então são muitos conselhos para você que é jovem. Bem, então vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia aí, compartilhe a leitura dela com a pessoa do lado. Ou liga a sua Bíblia, porque hoje nós tanto lemos, tanto abrimos como ligamos a Bíblia, né? Porque eu acredito que a Bíblia de papel, infelizmente, está com os dias contados. Por causa dessa geração de pessoas que nasceram do ano 2000 para cá. Elas são pessoas digitais. Ainda são muito novas. Mas daqui 20 anos, elas vão dominar. E aí elas não valorizam o livro de papel. Por isso que a Bíblia vai ser uma peça de museu, a Bíblia de papel. Mas não importa, né, irmãos, se seja no formato de papel ou no formato digital, é a palavra de Deus e nós vamos continuar estudando e lendo. Eu e o pastor Milton não vamos abrir mão da nossa Bíblia de papel. Até o fim, nós não somos tão jovens, nós só somos um pouco rodados, mas nós somos jovens experientes. Não ficou boa essa, né? Bem, então vamos para Lucas capítulo 11. Versículo 1. Você que está com a Bíblia aberta, volte só uma página, ou volte para o último versículo do capítulo 10. O último versículo. Porque nós vamos falar em Lucas 11, versículo 1. Mas volte um pouquinho. O versículo 41 e 42 do capítulo 10. Diz assim: mas o Senhor, isto é, Jesus, respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha só que coisa, irmãos. A Bíblia não foi escrita da forma que nós usamos hoje, na forma de assuntos e capítulos e versículos. Foi escrito como um romance, só respeitando pontuações. Então, quando termina o capítulo 10, Jesus inicia o capítulo 11, Lucas escrevendo o capítulo 11, olha o tema que ele toca aqui. Depois eu vou explicar, porque eu falei para vocês voltar 2 versículos. Então, Lucas 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém? Vamos fazer uma oração? Você ora do seu jeito e eu vou orar aqui. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus, nós não poderíamos encerrar essa reunião, essa celebração, sem passarmos um tempo pensando na Tua Palavra. E o nosso desejo é que o Senhor nos fale ao coração pelo Teu Espírito. Sabemos que só a leitura dessa palavra é edificante e podemos sair daqui alimentados só com a leitura dela. Mas insistimos um pouco mais para que o Senhor clareie nossa mente e nos permita entender exatamente o que o Senhor quer nos falar.
e nos ajude a praticar a Tua palavra, a Tua vontade, para a Tua glória e para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, como nós vimos aqui no versículo 1, foi do pedido de um dos discípulos de Jesus que nasceu a famosa oração do Pai Nosso. A famosa oração do Pai Nosso, que tem vários nomes. É a oração dominical, é a oração que o Senhor nos ensinou, é a oração modelo. Todo mundo que vive no mundo cristão conhece essa oração. Aqui no livro de Lucas, ela aparece resumida. Então, essa oração modelo, meus irmãos, apresenta 4 necessidades do ser humano. 4 necessidades minha e sua. E eu quero falar sobre isso daqui. Eu não acredito que os discípulos não sabiam orar. Mas o que eu acredito é que eles queriam orar da forma como Deus queria que eles orassem. Por isso eles pediram que Jesus ensinasse eles a orar. Todos nós fomos criados por Deus. E pelo fato de nós sermos seres humanos, nós temos um espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Apesar de essa imagem estar desfigurada, caricaturada na vida de pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Porque a imagem de Deus é a semelhança com Ele. E essa é uma semelhança moral, ética, comportamental. Mas não tem como nós sermos semelhantes a Deus se não tivermos a experiência do novo nascimento. Jesus falou isso para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então o acesso ao reino de Deus ocorre pelo novo nascimento. O novo nascimento ocorre quando você reconhece que é um pecador e recebe o perdão dos seus pecados através da fé em Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo com a única missão de morrer pelos nossos pecados. Por causa do pecado, nós todos tínhamos que morrer. Então Jesus veio assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia do Evangelho. Com a morte de Jesus, nós temos a oportunidade de nos aproximar de Deus, de nos reconciliar com Ele. Então, e nós somos pessoas transcendentes, fomos criados à imagem de Deus. Por isso que o ser humano anseia pelo seu Criador. Por isso que todo ser humano busca algo mais. E esse algo mais só pode ser preenchido por Deus, por Cristo. Então o ser humano está o tempo todo buscando alguma coisa mais. Mas isso ele não vai conseguir na cultura, no dinheiro, no entretenimento, não vai conseguir. Porque é somente Deus que preenche o anseio da alma humana. Então, meus queridos, Jesus Cristo fez a obra da restauração, da redenção, aliás, para que através da sua obra vicária e expiatória, através do seu sacrifício, o homem pudesse se aproximar de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a forma de aproximação de Deus legítima. A Bíblia diz em Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a ponte. Através de Jesus, Deus nos aceita, Deus nos recebe. Então, gente, vamos pensar aqui uma coisa. Deus é a fonte. Deus, o nosso Pai, é a fonte de todo o bem, de toda boa dádiva. Ele é a fonte. É dele que deriva o sentido da vida, a razão da nossa existência. É dele que deriva as provisões que nós precisamos. Jesus disse: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar
uma medida de tempo ao curso da sua vida. Isso está em Mateus capítulo 6, 25 em diante. É como se ele falasse: a ansiedade é totalmente inútil. Mas as pessoas ficam ansiosos pelo que deve comer, pelo que deve vestir, ficam ansiosos pelo amanhã. E Jesus disse: vocês devem buscar primeiro o reino de Deus. Então todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo, com outras palavras, que Deus é a fonte de tudo que a gente possa desejar ou ansiar, tanto nesse mundo como na eternidade. Ele é a fonte de paz, é a fonte de segurança, é a fonte de tudo aquilo que o homem busca nesse mundo, busca desesperadamente nesse mundo. Então, a nossa vida de oração, nosso clamor, precisa seguir essa ordem estabelecida por Jesus Cristo aqui na oração do Senhor, na oração dominical. Eu já li essa oração muitas vezes. Eu escrevi um livro sobre oração, a doutrina bíblica da oração. Então eu conheço essa oração, mas no mês passado, Deus me fez olhar para ela de uma forma diferente. Então a revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, quando Jesus ensina essa oração para os discípulos, é que essa oração fala de 4 necessidades que todos nós temos. Por que a gente ora? Qual que é a principal função da oração? É a petição. A gente ora para pedir as coisas para Deus, ou para outras pessoas, em intercessão. Então a oração é usada como uma ferramenta de pedir as coisas para Deus, como uma forma de pedir as coisas para Deus. Mas Jesus está mostrando aqui na oração dominical, na oração do Pai Nosso, que nós possuímos 4 necessidades. E a oração é o caminho para atender essas 4 necessidades. E a primeira e mais urgente necessidade é: você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. A primeira coisa que Jesus ensina, quando você for orar, lembre-se, você precisa se relacionar com Deus, se comunicar com Deus. Você precisa de Deus. Sabe, meus irmãos, essa é a primeira grande necessidade do homem. Segundo Jesus, a primeira grande necessidade do homem é de Deus, é do próprio Deus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Então, Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Mas Ele deve ser o primeiro objeto da nossa busca. Nós temos que buscar Ele, nos aproximar dEle. Então Jesus começa a oração dizendo: vocês devem dizer assim, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Não sei se você sabe, mas o terceiro mandamento dos 10 mandamentos é honra. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome do Senhor teu Deus. E aqui ele diz: santificado seja o teu nome. É como se ele falasse: vocês precisam de Deus e o relacionamento de vocês com Ele deve ocorrer na base da santidade, na base da obediência. Portanto, a oração não é somente um instrumento para pedir coisas para Deus, não é somente um caminho para nós pedirmos as coisas para Deus, mas especialmente uma forma de nos comunicar com Ele. É isso que Jesus está tentando passar para os discípulos. O objetivo é crescer no relacionamento. O objetivo é usar a oração para se aproximar dEle. Sabe, para se relacionar com Ele. Esse é o objetivo principal. Porque nós fomos criados por Deus e para Deus. Nós somos criados por Deus para nos relacionar com Ele. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres transcendentes. O que quer dizer isso? Que a gente transcende a matéria.
que a gente busca algo além da matéria. E pelo fato de nós sermos seres espirituais, nós temos condição de perceber Deus, de sentir a presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. Sabe, quando o louvor começa a cantar, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então não é difícil perceber a presença dEle, quando começa o louvor, a oração. Então, por que isso ocorre? Porque nós somos seres espirituais, porque nós somos transcendentes, porque a gente consegue perceber a parte espiritual, perceber a presença de Deus, se comunicar com Ele. Então, Jesus nos apresenta Deus aqui como Pai. É como se Ele falasse: vocês vão orar, mas na condição de filho. Ele é o seu Pai. Não tenha medo. Se aproxime. Sabe, o filho não tem medo do pai. O filho senta no colo do pai. O filho abraça o pai. Beija o pai. Então, essa é a relação que precisa ocorrer. A relação de filho e pai. Ele é o nosso Criador. E pela fé em Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Está escrito em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, como filhos de Deus, nós podemos nos aproximar dele. Então, entendo que, além de ser um privilégio chamar ele de Pai, meus irmãos, a intimidade com ele deve ser a nossa meta de vida. A intimidade com ele deve ser o nosso alvo pela vida. Sabe? Se aproximar dele. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que são íntimos dele. Deus quer revelar para nós os seus segredos. O que a Bíblia diz? Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, o primeiro passo Deus já deu em nossa direção, enviando Jesus. E agora Ele espera que você dê um passo em direção a Ele para aprofundar esse relacionamento. Então, Deus é a nossa mais urgente e importante necessidade. Nós precisamos desesperadamente dEle. Essa é a ideia. Então, você está se aproximando. Você quer orar? Então, coloque isso no teu coração. Use a oração como uma oportunidade de se aproximar de Deus. Ele é o seu Pai. Entenda isso. Não tenha medo. Desarme-se. Ele é o teu Pai. Pode se aproximar. E esse relacionamento deve se desenvolver na base da santidade. Por isso que ele diz, diga assim: santificado seja o teu nome. Sabe, na base da santidade, da obediência. A santificação avança quando a gente nos submete à vontade de Deus. Quando a gente se submete, porque o texto diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, quer dizer, venha o teu governo. Vem dirigir a minha vida, vem dirigir meu casamento, vem dirigir meu trabalho, minhas finanças. Venha, Senhor, ser o soberano na minha vida. Vem dirigir a minha vida. Então, a Bíblia diz assim, em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Está escrito lá, no livro de Gênesis capítulo 5, verso 24. Observe que o texto não diz, andou Deus com Enoque. O texto diz, andou Enoque com Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Enoque submeteu-se incondicionalmente à vontade de Deus. E Deus ficou tão feliz que o tomou para junto de si. Enoque não passou pela morte, diz a Bíblia. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 5. Então nós precisamos cultivar nosso relacionamento com Deus, primeiro pela obediência, seguido pela oração, pela adoração, pelo estudo da palavra, pelo culto. Tudo isso são instrumentos de aproximação de Deus. Então Deus me revelou exatamente isso. Quando a gente vai orar,
essa é uma boa oportunidade de nos relacionar com Ele, de conversar com Ele, de abrir nosso coração para Ele, de aprofundar nossa comunhão com Ele. A segunda necessidade do ser humano, na ordem colocada por Jesus, o homem precisa de provisões materiais. Às vezes a gente coloca uma coisa na frente da outra, mas Jesus está dizendo, primeiro o reino, primeiro Deus, primeiro a sua vida com Deus. As outras coisas vão vir em seguida. Mas Deus reconhece que você precisa comer, precisa pagar contas, precisa se vestir. Deus sabe disso. Ele só quer que você coloque as coisas na ordem certa. Primeiro Ele, e depois as coisas que Ele pode proporcionar na sua vida. Quando Deus é o centro absoluto da nossa vida, as outras carências são naturalmente supridas por Ele. Por isso nós oramos, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Sabe, aqui não está falando de pessoas que querem acumular dinheiro, que querem juntar dinheiro, querem fazer riqueza. Se você quer juntar algum tipo de riqueza, Jesus diz lá no capítulo 6, versículo 19, junte no céu. Ele não está preocupado com pessoas que querem enriquecer aqui nessa vida. Não que seja errado, mas essa não é a ideia. A ideia é o suprimento das necessidades diárias. Nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, mas isso é coisa da natureza humana. Porque amanhã não existe. Só existe hoje. Tem muita gente com excesso de amanhã. Esses são os ansiosos. E muita gente com excesso de ontem, que também não existe. Essa é a depressão. E não está vivendo hoje, que chama presente. É uma dádiva. Sabe? Quando chegar amanhã, virou hoje. Não existe amanhã. Mas nós ficamos preocupados com amanhã, porque isso é coisa da natureza humana. O que o texto está dizendo, Senhor, dá-nos cada dia o pão cotidiano. Essa é a palavra. E aí nós lembramos do Salmo 23, que o pastor Marcos falou aqui um pedacinho dele. Mas o Salmo 23 começa dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor vem primeiro. O Senhor é o meu pastor. E aí a ideia que é passada para a gente no original hebraico desse salmo, diz assim, Ele não faltará. Ele não faltará. Sabe, se Ele não faltar, está tudo bem. Ele não pode faltar. Todas as outras coisas podem faltar. Não pode faltar Ele. Porque Ele é a razão de tudo. Então, o texto diz, Jeová Roi, Senhor, pastor de mim, se fosse a tradução literal do texto, pastor de mim, algo pessoal. Então é isso, Ele não faltará, é o sentido da palavra. Ele é o nosso cuidador, é o nosso provedor, e de nada sentiremos falta, se Ele estiver conosco. Sabe, a segunda parte da oração que Jesus nos ensina, é uma referência também ao trabalho. Porque quando a gente fala do pão nosso de cada dia, Ele está falando da necessidade de nós trabalharmos. Porque a Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. Então, Ele está falando do trabalho. Porque a Bíblia diz assim no Salmo 128, versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, é uma referência ao trabalho. Mas eu e você precisamos entender o seguinte, que a fonte da provisão não é o trabalho. A fonte da provisão é Deus. É Deus. A Bíblia diz assim, Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, para granjear um pão penoso. Aos seus amados, Ele dá isso tudo, mesmo enquanto dormem. Moisés disse para os judeus, que estavam para entrar na terra prometida, nunca você deve dizer no seu coração, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Então, olha só, a fonte de provisão não é o seu trabalho.
O trabalho é uma bênção, mas a fonte da sua provisão é Deus. Por isso você precisa ser fiel a Ele, porque Ele é a fonte da sua provisão. Isso é importante. Meus irmãos, Jesus orientou a pedir o pão de cada dia. Portanto, Deus não está preocupado com o acúmulo de riquezas ou com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele está dizendo que vai garantir a sua provisão todo dia. Você lembra do maná? Êxodo 16, 21, diz a Bíblia que todas as manhãs descia o maná. Com o maná fazia pães, tortas, bolachas, biscoitos, farofas. Era muito nutritivo. Era o maná, todas as manhãs. Quando chegava sexta-feira, vinha duplo para sexta e para sábado. Olha que lindo. Mas no domingo, vinha só para o domingo. Então era um exercício. Exercício do quê, pastor? De dependência de Deus. Dependência de Deus. E a dependência de Deus é salutar. Porque nos lembra que tudo que temos, vem dEle. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E se você tem alguma coisa, você não está aqui por causa disso. Isso são estruturas que Deus permitiu que fossem criadas para você viver aqui nesse mundo. Mas você não existe por causa da sua casa, nem por causa do seu trabalho, da sua formação, do seu diploma, do seu carro. Você existe aqui por causa dEle. E você precisa fazer jus a isso, cumprindo o propósito dEle para a sua vida. Qual é o propósito? Viver para o louvor dEle e ser uma bênção para o próximo. É para isso que nós existimos. Para a glória dEle e para ser uma bênção para o outro. Meus irmãos, tudo que nós temos, oportunidades, o ar que nós respiramos, a saúde física, qualquer coisa, tudo, a começar pela vida. Lembra que Jesus disse? Os passarinhos não trabalham, não colhem, mas o Pai cuida de todos eles. Nenhum morre de fome. O Pai cuida deles. Aí ele diz, sabe, vocês são mais importantes que os passarinhos. É como se Jesus falasse, gente, para de ficar ansioso. Busca primeiro se relacionar com o teu Pai. E todas as outras coisas vão ser dadas a vocês. Davi sabia qual que é o segredo da prosperidade. Está no Salmo 37, versículo 4. Lá diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, os sonhos do seu coração. Então, quando você tem prazer nele, meus irmãos, a terceira parte da oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre a terceira necessidade do ser humano. E a terceira parte da oração é um desafio monumental para todos nós, porque ela condiciona a nossa comunhão, o nosso perdão de cada dia com Deus, por meio dos nossos relacionamentos interpessoais. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, você precisa pedir perdão e liberar perdão. Porque Deus vai condicionar o perdão dele para os seus pecados a essa posição. O fato de você ter que viver em paz com as pessoas, essa é a terceira necessidade do ser humano, viver em paz uns com os outros. Essa é a terceira necessidade. Olha o que ele diz, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos que nos devem. Em Mateus ele diz, se você não perdoar, o Pai não perdoará os seus pecados. E só tem uma coisa que separa a gente de Deus, é o pecado. E se Ele não perdoar, não tem acordo, não tem relacionamento, não existe. Então Jesus está falando, sabe, a terceira necessidade sua é um desafio. Qual é o desafio? O desafio de suportar pessoas insuportáveis. O desafio de conviver com pessoas difíceis de ser tragada. Como que você consegue? Se relacionando com Ele, estando perto dEle, mais amoroso, mais paciente, mais calmo, mais benfazejo, mais bondoso. É isso, esse é o segredo. Meus irmãos, por isso somente em Deus é possível vivemos em paz com todos. Se a provisão material é uma bênção espiritual, o exercício do perdão diário também é uma bênção espiritual.
Nosso Senhor poderia estar pensando nas relações familiares, entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos com irmãos. Sabe, Pedro falou assim: Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes a pessoa que pisar na bola comigo. Ele estava querendo parecer espiritual, porque os rabinos diziam que era só 3 vezes. Mas Pedro falou: não, tem que ser 7, né, mestre? O Senhor disse 7 vezes 70 por dia. É como se ele falasse: não tem limite. Se a pessoa procurar pedir o perdão, libera o perdão. Se for necessário você pedir perdão, peça perdão. É basicamente isso. Então o tema do perdão recíproco está em foco. Porque perdoar é uma decisão, é uma escolha, não é um sentimento. Para Jesus Cristo, o perdão entre irmãos é um dos deveres mais básicos da vida cristã. O poeta inglês George Herbert afirmou: aquele que não perdoa, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo vai passar. Vou repetir: aquele que não perdoa, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. De fato, essa é uma necessidade diária, de perdoar e pedir perdão. De outra forma, Deus não vai nos perdoar. Então, se você quer ter paz vertical, Ele está dizendo: precisa ter paz horizontal. Percebeu o desafio? Porque é muito fácil conviver com pessoas boas, pessoas que gostam de você. O difícil é você estar com pessoas que são intragáveis, mas você tem que se relacionar, tem que conviver com elas. O profeta Jeremias afirmou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. É o que Jeremias fala em Lamentações capítulo 3. Então isso quer dizer que, do mesmo modo que precisamos do pão diário para subsistirmos, o mesmo ocorre com o perdão de cada dia. Precisamos do perdão de cada dia. E Deus está disposto a nos perdoar todos os dias. Mas Ele diz: você também precisa pedir perdão e liberar perdão todos os dias. Esse ponto da oração pode conter um segredo da espiritualidade ideal. Porque sem perdão não há vida com Deus. E essa é uma regra de ouro na relação com outras pessoas. Devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Sabe, irmãos, quando você tem dificuldade para perdoar, é porque você demonstra ser imaturo. Porque à medida que você amadurece na fé, você consegue lidar com isso mais facilmente. Você sabia? Se você pensar assim, essa pessoa me ofendeu ou fez algo para mim que me entristeceu, porque ela é imatura, não é nada pessoal. Se você levar sempre por esse lado, parabéns, não é nada pessoal. Está perdoado, meu amigo, dá aqui um abraço, está tudo certo, eu perdoo você. Não leva para o lado pessoal, porque isso tudo é imaturidade. Então, meus irmãos, Jesus está falando: você quer aprender a orar? Então, a primeira necessidade sua é se relacionar com Deus. Se você se relacionar com Ele, você vai ter todas as outras que você precisa. Aí nós vamos para a quarta. O homem precisa da proteção contra o mal. Sexta-feira agora, nós estivemos em São Leopoldo, na igreja Aba. E o pastor Luciano Subirá estava pregando. E ele disse: muitas pessoas não pedem a Deus proteção contra o mal. Não pede proteção contra o mal, mas nos livra do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí eu lembrei dessa palavra. Porque nós precisamos da proteção de Deus, porque o mal existe. O diabo existe. E ele vem para roubar, matar, destruir, diz a Bíblia, lá em João 10. Então, meus irmãos, nós vimos até agora, cada parte da oração está intimamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. Porque é dele que vem o suprimento das nossas necessidades básicas, a graça para perdoar e pedir perdão, e também a proteção que nós precisamos na hora da tentação, na hora dos ataques do maligno. Por isso Jesus finalizou a oração ensinando-nos a pedir a Deus assim: não nos deixe cair em tentação.
Então, eu pergunto para vocês, é verdade que a fonte da tentação está dentro de nós? E é o Espírito de Deus que nos ajuda nessas horas. Porque Tiago capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: ninguém pense que quando estiver sendo tentado, diga eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas quando você é tentado porque alguma coisa dentro de você desperta a cobiça para o pecado. Então, nós fornecemos o material, a matéria-prima para o diabo tentar nós. A natureza pecaminosa. Então, a fonte da tentação está dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: faça morrer toda a vossa natureza terrena. Toda a vossa inclinação para o pecado. Põe à morte. É sempre o diabo que está por trás de toda a tentação, mas ele depende daquilo que a gente oferece para ele, para nos derrubar. Por isso Jesus incluiu o seguinte pedido a Deus quando orou pela igreja. João 17 é a oração intercessora de Jesus, a oração sacerdotal. Ele ora pelos discípulos, mas ora por você que está aqui hoje também. Ele ora no versículo 20, e a oração de Jesus diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. A palavra mal no original é maligno. Guarde do maligno. É de Deus que vem a proteção contra Satanás e todos os seus demônios, todos os seus lacaios. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pela boca do profeta Zacarias, Deus diz o seguinte: pois eu serei uma muralha de fogo ao seu redor. Meus irmãos, eu e você precisamos nos revestir da armadura de Deus, cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação no evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apesar da importância de todos os elementos da armadura de Deus, não são eles que protegem eu e você. Nós não somos protegidos pelas armaduras de Deus. Nós somos protegidos pelo próprio Deus. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Diga: Deus é o meu refúgio. Diga: Deus é o meu bunker. O que é bunker? Bunker é um abrigo anti-bomba atômica. Um abrigo anti-bomba atômica. Esse é Deus. Ele é o seu abrigo. Então, meus amados, do começo ao fim da oração dominical, Jesus deixou claro que Deus é a única razão e o motivo da nossa felicidade. Nele estaremos sempre seguros. Mas isso depende diretamente da nossa obediência à sua vontade revelada. Olha o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 4 e no versículo de número 7. A palavra diz assim: portanto sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que o texto está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Como que você se sujeita a Deus? Pela obediência. O texto não está ao contrário: resistam ao diabo e sujeitem a Deus. De forma alguma, o texto está assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que quer dizer isso? Que a nossa resistência ao diabo está em Deus. Em Deus. Irmãos, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus disse para o diabo, disse assim: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha Deus falando de Jó. Ele é um homem nota 10. Temente a Deus, que se desvia do mal, íntegro. Então o diabo respondeu para Deus: sabe por que Jó é assim? Porque o Senhor construiu uma cerca em volta dele, da família dele e dos bens dele. Já parou para pensar nisso? Olha o que o diabo está dizendo: existe uma cerca em volta dos filhos de Deus. Que cerca é essa? O próprio Deus. Ele é essa proteção ao meu e ao seu redor. Diga: em Cristo eu sou intocável. Está escrito?
1 de João, capítulo 5, versículo 18. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Não pode tocar, porque nós somos protegidos. Nós somos intocáveis de fora para dentro. O problema é quando a gente decide sair da proteção. Então fale para o irmão que está do lado, pelo amor de Deus, não pula a cerca. Aí que está o problema. Quando você decide sair da proteção, isso ocorre quando você desobedece de forma persistente. Meus irmãos, eu quero finalizar essa palavra para vocês agora, dizendo o seguinte: a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, representa uma parte importante da vida cristã, destinada a nos reconduzir ao estado espiritual em que o primeiro casal vivia antes do pecado. De fato, a oração é a nossa maior declaração de dependência de Deus que existe. E à medida que amadurecemos na fé, ela vai se tornando um estilo de vida. À medida que você vai amadurecendo mais, você ora. Agora escute essa palavra. C.S. Lewis afirmou: nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus. E mesmo assim, ele não deixava de orar. Não teve ninguém mais ocupado do que ele. Mas ele não abria mão da oração. Então, gente, o relacionamento com Deus simplesmente era prioridade absoluta para Jesus. E antes de Jesus ensinar sobre a oração, ele fez a seguinte afirmação para Marta: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com tanta coisa, mas apenas uma só é necessária. E sabe qual que é uma só? O próprio Deus. Ele disse: olha, você está tão preocupada, mas a sua irmã fez a escolha melhor do que você. Então, Marta, deixa as panelas e vem para cá. Depois a gente pede uma pizza. É mais ou menos isso. Então, gente, nós vamos ouvir uma canção agora bem bonita. E eu quero que você...